Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Nesta manhã ficaremos mais no verso 6. Segunda Epístola, no capítulo 1, versos 6 a 7. Leamos juntos o texto para termos uma memorização melhor. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Te agradecemos, ó Pai, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito em nós. Obrigado por este dia de culto, dia que comemoramos a ressurreição do Teu Filho e dia que nos faz, ó Pai, ficar mais alegres e preparados para uma semana que se inicia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos como irmãos, em comunhão, juntos também, ó Pai, para participar da ceia. Dá-nos, ó Deus, a alegria de Te servir e de fazer a Tua vontade sempre. É o que pedimos em nome do Teu santo e amado Filho Jesus. Amém. Caros irmãos, peço a atenção de todos para alguns versículos, para o que eles nos dizem. Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos. Esta é uma oração sábia de um rei. Em Ti, pois, confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desampara os que Te buscam. Salmo 9, verso 10. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Salmo 22, versos 4 e 5. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Salmo 28, verso 7. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, verso 8. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Isaías 12, verso 2. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Isaías 26, verso 4. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Isaías 30, verso 15. Meus irmãos, por certo, talvez alguns aqui já tenham se esbarrado nestes salmos ou nesses textos que acabamos de ler. Nos trazem conforto, nos trazem segurança, nos falam sobre tranquilidade em meio às dificuldades e às lutas em meio às provações. Não é por menos, meus irmãos, que talvez estejamos tão prontos a buscar textos assim nesse início de ano, porque segundo os relatos, a situação deste ano será muito complicada. Quem é pai de família talvez já esteja sentindo isso. Alguns que estão preocupados com o futuro, em estruturar melhor a sua vida, já estão preocupados com isso. Dizem que este ano não será um bom ano. E eu creio que alguns que são um pouco mais velhos já ouviram essa história antes, num país como o nosso. É comum nós ouvirmos isso por vezes. Mas, meus irmãos, esses textos que acabamos de ler, o que eles falam ao seu coração quando você se depara com momentos difíceis e complicados da sua vida? Por certo, deveriam trazer segurança, conforto e tranquilidade. E as perspectivas negativas que trazem muitos daqueles que procuram fazer as suas previsões deveriam nos colocar realmente com uma certa preocupação, mas não numa situação de desespero. E eu creio, meus irmãos, que é muito difícil nós trabalharmos isso, tendo em vista que somos humanos e pecamos.
e erramos muitas vezes. O medo é uma reação ao perigo percebido e tem se tornado um hábito com constantes ataques, gerando um fator controlador na vida de muitos. Alguns têm medo de ter filhos, porque não sabem como será o dia de amanhã. Alguns têm medo de coisas que possam planejar, porque é tudo muito imprevisível. Nós temos medo sobre uma série de coisas, fora aqueles triviais, mas algumas pessoas, por certo, num momento como esse, dão muito mais valor ao medo. Mas eu queria só ressaltar que o medo não é uma questão nossa, dessa época. O medo sempre existiu. Adão disse, tive medo e me escondi. Gênesis 1:10. É muito interessante que Abraão, quando no capítulo 12, no capítulo 20 de Gênesis, se deparou com a dificuldade da sua terra e foi para o Egito, mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã, porque teve medo. É muito interessante saber que o próprio Moisés, quando chamado por Deus, em Êxodo 3 e 4, usou expressões do tipo, quem sou eu para ir a Faraó? Mais ainda, como crerão? Eles nem acudirão à minha voz. E ele ainda diz, nunca fui eloquente. Ele fala mais, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Se nós olharmos para estes homens, nós vamos perceber que o medo e o receio sempre fez parte, inclusive, da vida de um servo de Deus. Isso me traz um alívio muito grande, porque eu muitas vezes tenho medo também. E isso deve trazer um alívio muito grande a todos nós, em saber que muitas vezes é isso que vai acontecer. Nós vamos ficar apavorados em alguns instantes, em alguns momentos. O que podemos dizer de outros, como Gideão, Jefté, Elias? Podemos falar desses irmãos, mas eu sempre gosto de ressaltar a visão e a fala de um homem chamado Pedro, apóstolo do Senhor, que disse, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Mateus 26, versos 33 a 35. Mas todos nós sabemos o que aconteceu, né? No momento crucial, no momento mais difícil, o que ele disse? Eu não o conheço. E não uma vez, 3 vezes. O medo é uma realidade e nós precisamos lidar com ele, enfrentá-lo. Alguns estão procurando os psicólogos. E se tivermos psicólogos cristãos, eu creio que teremos boas orientações. Mas o problema é que muitas vezes falta uma compreensão mais exata da palavra de Deus. E é aqui, meus irmãos, que entra um quadro interessante. Um apóstolo, já à beira da morte, pois esta é a segunda prisão de Paulo na sua prisão derradeira. Já uma grande perseguição aos cristãos foi iniciada e ele está próximo da sua morte. Mas o que é interessante é que este homem não deixa de ser conselheiro de seu cárcere. Ele não deixa de ser conselheiro lá no meio da sua prisão. Ele quer ajudar um moço que também está passando pelo medo, que está passando pelos pavores, pelos temores da sua época. Meus irmãos, é por isso que eu gostaria que nós entendêssemos algo mais sobre como vencer os temores, ou como vencer os nossos temores. E eu creio que Paulo nos ajuda a enfrentar um pouco isso, e nós tomamos carona junto da sua fala ao ajudar o seu filho na fé, Timóteo. Aqui nós encontramos um homem aconselhando alguém que está passando por um terrível medo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 10, Paulo faz a seguinte orientação: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Meus irmãos, perceba como Paulo quer
animar e fortalecer, e diria mais, encorajar Timóteo. Olha o capítulo 2 dessa carta que estamos lendo, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando que alguém precisa ser fortificado? Quando está fraco, titubeante, receoso. Ele diz, o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E ele diz mais, se anime, Timóteo, e verso 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Uma coisa muito comum que existe entre os soldados é desertar, principalmente na hora em que a batalha aperta, em que as dificuldades aumentam, em que os problemas começam a ficar maiores. Nós ouvimos uma série de versículos aqui no início, falando para confiar, falando para acreditar, ter certeza da vitória, entender quem é Deus. Mas é impressionante que muitas vezes, quando ouvimos expressões do tipo, o RH está dizendo que haverá o famoso facão, haverá corte no salário, ou quando o médico diz, agora vamos ter que ir para a cirurgia. Quem não fica com medo? Quem não se atemoriza? Meus irmãos, esta é uma realidade. Somos tendenciosos ao medo. Somos tendenciosos ao pavor. E esse texto é interessante porque Paulo está animando um jovem a não se envergonhar do seu encarcerado, a não se envergonhar do evangelho, mostrando para ele que ele deveria reavivar o dom de Deus que havia nele. Então aqui existe uma solução muito mais prática que todo crente que aprendeu da palavra de Deus deve aceitar. Para vencer os seus temores, tem de recobrar ânimo, se reanimar, se fortalecer, se reavivar, encontrar forças para continuar a sua caminhada e não desistir da batalha. Encontrar forças e vigor em Deus para continuar as suas lutas. Deixa-me falar um pouquinho das lutas de Timóteo. Meus irmãos, Timóteo está enfrentando já começa a enfrentar uma das principais perseguições que os cristãos enfrentaram naquele período. Roma foi destruída, queimada, e a culpa colocada nos cristãos. Isso gerou uma perseguição terrível contra os cristãos. Por isso Paulo está preso. Ele é um dos líderes. E todo aquele que é líder está correndo o risco de ser morto. Timóteo também. Timóteo também. Dizem que certa vez um jovem pediu uma oração para o pastor, dizendo algo mais ou menos assim, pastor, ore por mim, porque lá na minha empresa está tendo assim uma espécie de caça a crentes, a cristãos, e ore por mim, ore por minha vida. Mas o pastor disse e perguntou a ele, e o que você está fazendo para resolver isso? Ele disse, não estou fazendo nada, eu fico quietinho porque eu não quero ser o próximo a ser perseguido. Essa é a situação de muitos quando se deparam com as lutas e com as batalhas. É melhor retroceder, é melhor se fechar e é melhor não aparecer. Estava conversando com um jovem essa semana e ele disse que estava caminhando para a igreja e no meio do caminho um outro jovem que não é crente o viu e perguntou para ele, aonde você vai? E ele estava vindo para cá, para nós conversarmos. E este jovem pensou e disse, eu estou indo para a igreja. E o outro jovem que arguiu disse assim, então você é crente agora? E ele disse, eu sou crente agora. E ele começou a conversar, e em determinado momento o jovem que ele perguntou disse, realmente a sua fala
é uma fala de crente, de cristão. Meus irmãos, é muito comum nos momentos mais difíceis a gente retroceder e deixar de dar testemunho e deixar de ser firmes na nossa fé. Mas é muito comum nas horas onde as coisas começam a apertar e difícil fica da gente talvez não olhar para os textos da maneira como nós deveríamos olhar. O medo de Timóteo é grande, talvez também pela apologética. Ele deve enfrentar inimigos terríveis que combatiam a fé. Paulo enfrentou um grupo grande de homens, de pessoas que tinham uma maneira diferente de crer. E diferente de muitos, ele foi firme e foi firme até o final. Meus irmãos, correr o risco de ser preso, correr o risco de ser rejeitado, correr o risco de ser morto, são provas fundamentais para aqueles que querem exercer a fé cristã. Porque é aqui, em momentos difíceis e complicados, que um crente demonstra para o que ele veio. Não dá para exercermos a nossa carreira cristã num cruzeiro. É importante que nós entendamos que um crente, quando chamado para ser crente, a sua roupa é uma armadura. Ele precisa de entender o capacete, a sua couraça, a sua espada, o seu escudo, a sua sandália. Não é essa roupa que nós temos em nossas lutas. Pelo contrário, é uma roupa de guerra. E não é à toa que o pai de Timóteo na fé está preocupado com ele. Pois agora ele está preso. E quem deve continuar a obra? Quem deve continuar pregando o evangelho? Ele vai daqui a pouco ser decapitado, ele será morto. Quem deveria continuar essa obra? Seu filho na fé, Timóteo. De geração em geração. E é isso que nós gostaríamos que os jovens dessa igreja entendessem. Sejam firmes, aprendam mais de Deus, aprendam das promessas de Deus, mas saibam praticá-las nos momentos mais complicados e difíceis da vida. Vençam os medos olhando para Deus. Vençam os medos reavivando o dom que há em vocês. Mas se alguém nesta sala está triste, abatido, ou talvez com medo do que possa acontecer amanhã, é necessário que nós também entendamos as lições do velho apóstolo e possamos, de fato, reavivar o dom que existe em nós. Deus está nos chamando para confiar mais nele. E é nos momentos de crise que devemos confiar mais em nosso Deus. É quando tudo diz não, é que devemos confiar em nosso Deus. Vocês percebem que muitas vezes na nossa vida não tem nada além de um mar à frente e de um exército atrás de nós? E o que devemos fazer? Marchar e confiar e acreditar. Crer que o nosso Deus está fazendo o correto e estamos nas mãos dele. Meus irmãos, a estrutura básica desse texto é para que Timóteo seja forte, para que ele faça o seu dever espiritual de pregar a palavra, seja com dificuldades, perseguições e lutas, e não importa contra o que ele tenha que lutar, ele tão somente tenha que confiar em Deus e acreditar nele. É isso que ele deve fazer. Por isso, Paulo está dizendo que ele deveria ser firme e ele deveria ser forte na sua fé, vencendo todas as dificuldades. Ele, desde o início dessa carta, está dizendo isso, porque a fé que foi dada a Timóteo foi um dom precioso. Esse menino poderia não ser um crente, esse menino poderia estar longe da palavra de Deus, mas ele foi agraciado com uma bênção maravilhosa. A palavra de Deus chegou até ele e ele foi orientado por meio de sua mãe, ele foi orientado por meio de sua avó e ele foi orientado pela forma mais importante como um obreiro ou um pastor poderia ser orientado, pelo próprio apóstolo Paulo. Não é por menos que nesse texto ele diz assim, o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu não sei se vocês sabem,
mas todo o pastor, presbítero, diácono, ele recebe a imposição das mãos dos presbíteros. Uma forma nítida de mostrar que aquilo que está acontecendo vem do próprio Deus, a ação de Deus para beneficiar a vida daquele que vai ser um instrumento de Deus na vida dos crentes. Paulo está dizendo, tudo isso te aconteceu, Timóteo. Você teve orientação desde a sua infância. Você recebeu as sagradas letras. Você foi orientado pelas minhas mãos para fazer a obra do Senhor. Então saiba de uma coisa, você tem aquilo que é necessário para continuar esta obra, independente das lutas e independente das dificuldades que você possa enfrentar. Meus irmãos, só lembrar de Pedro, que foi fraco quando negou a Cristo. Mas logo depois o próprio Cristo se aproxima dele e reanima Pedro e diz, você vai ser o pastor das minhas ovelhas. Como essa palavra deve ter acalentado e fortalecido a vida de Pedro. Ele que tinha errado, ele que era fraco até certo ponto, agora, fortalecido pelas próprias palavras do Senhor, poderia continuar a sua missão. Quantas vezes a palavra de Deus está próxima de nós e nós não conseguimos ouvi-la como deveríamos ouvir? Mas muitas vezes nos momentos de luta, de dificuldades, de trabalho, em angústias, é aí que um servo busca a palavra de Deus e consegue ouvi-lo, falando, segredando-lhe ao coração e dizendo, confia, acredita, creia, confie nisso. E é isso que Paulo está falando a Timóteo. Pela ação do Espírito, ele está dizendo, reavives o dom que há em ti. Meus irmãos, renovar um compromisso, renovar as forças para continuar a obra, isso é necessário a cada dia e a cada momento. Aqui está, meus irmãos, um verbo no infinitivo indicativo do grego. O que significa isso? Essa palavra reavivar aqui, do verso de número 6, ela deve ser uma constante. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Crente se deprime sim. Crente se abate sim. Crente se deprime, é afetado por problemas sim. Está aqui o exemplo de Timóteo. Mas o crente tem que entender que a palavra de Deus o exorta, como diz o texto logo no início, te admoesto a reavivar. E sabe quantas vezes você vai ter que fazer isso? Muitas, 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 muitas e muitas vezes. Enquanto você estiver nesse mundo como igreja militante, você vai ter que recobrar ânimo. Enquanto você estiver nesse mundo como igreja militante, você vai ter que recobrar ânimo para ser alguém que entenda a vontade de Deus e reavive o dom que há em você. Porque vai chegar momentos que você não vai ter vontade de vir neste lugar. Vai haver momentos em que você não vai ter vontade de acordar, de sair da cama. Haverá momentos em que você ficará desanimado com o seu chefe, você ficará desanimado com o seu casamento, você ficará desanimado com o seu ministério, você ficará desanimado com os seus filhos, você ficará desanimado com esse país. E o que você deve fazer? Recobrar ânimo, reavivar, se fortalecer, animar a sua fé. E enquanto você estiver aqui, é isso que vai acontecer. Meus irmãos, não é por menos que Paulo usa essa mesma expressão, com esta mesma voz no tempo do grego, para eu morro todos os dias na minha carne. Isso ele fala na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 13. Eu morro, ou eu faço morrer todos os dias a minha carne. E por que ele está dizendo isso? Porque da mesma forma como nós devemos recobrar ânimo para sermos fortes e vencer tudo aquilo que quer nos desanimar, nós devemos recobrar ânimo para vencer o pecado, que muitas vezes está imperando em nós. Como deve ser a vida de um crente? Ele deve lutar contra a preguiça constantemente, ele deve lutar contra o desânimo constantemente, ele deve lutar para ser mais santo constantemente, e ele deve lutar para ser mais fiel a Deus constantemente. É assim que um crente vive.
E é por isso que o que Paulo está dizendo é: isso acontecerá e deverá acontecer sempre. Mas o que devemos fazer? Devemos valorizar o dom, o presente de Deus. Esta seria uma expressão também, dom de Deus, para fortalecer e reanimar a nossa fé. É isso que devemos fazer. E é por isso que nós precisamos entender esse dom. E de onde vem esse dom? Pela ação poderosa do Espírito de Deus em nós. Quando ele diz: por esta razão, pois te admoestos que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Esse dom não veio por Paulo. Esse dom veio por Deus, pelo Espírito Santo. Porque, como nós entendemos, o Espírito Santo desce e concede dons aos homens. E a ação do Espírito em nós nos fortalece e nos reanima. Mas, para isso, temos uma cooperação humana. E devemos entender isso de acordo com a ação humana na vida do homem. E podemos entender isso pela forma como o Espírito Santo age. Ele é poderoso, o Espírito Santo. E por isso nós recebemos o dom da fé. E por isso podemos crer. Ele nos auxilia. Ele nos dá vida quando estamos sucumbindo. O Espírito ajuda na nossa fraqueza, orando e intercedendo por nós. Ele é poderoso e suficiente para nos dar forças para vencer as nossas dúvidas e aumentar as nossas esperanças. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Entender que crer em Deus não é natural. Descrer em Deus, sim, mas crer em Deus e ter confiança em Deus não é natural. É uma ação poderosa do Espírito Santo em nós. E esta ação poderosa do Espírito Santo em nós, por vezes, pode ficar minimizada pelos ventos, pelas tempestades, pelos desertos que andamos nos nossos mundos, nas nossas vidas. E é nesse sentido que precisamos reavivar o dom de Deus que habita em nós. Daí, meus irmãos, terminarmos esse primeiro momento rogando a Deus que nos abençoe e que a ação poderosa do Espírito Santo em nós, que utiliza pessoas para nos reanimar, possa ser a tônica diferenciada, que possa fazer com que cada um de nós encaremos os problemas e as dificuldades e as lutas das nossas vidas, reanimados e fortalecidos no próprio poder dele. Que nós tenhamos, meus irmãos, algumas aplicações nessa manhã. Primeiro, de ser como Paulo. Ele tinha tudo para estar chorando as suas dores. Mas lá da prisão, ele está preocupado com seu filho Timóteo. E ele está interessado no seu filho Timóteo. Uma das formas de nós vencermos as dificuldades é cuidando uns dos outros. Tenho falado sempre isso. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos nos atentar uns aos outros. Como nosso irmão mais velho, Cristo, cuidou de nós. Uma outra coisa, valorize a ação benéfica do Espírito Santo. Ele nos deu o dom da fé, nos deu a Bíblia. Então, antes de querermos buscar recursos em outros lugares, ou antes de querermos fecharmos os nossos casulos, vamos procurar o Espírito, vamos procurar a palavra, e vamos encontrar nela força para reavivar o dom que existe em nós. Uma outra coisa importante para esta manhã. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Ele foi firme, foi fiel ao Pai. Enfrentou todas as lutas, todas as dificuldades. Ele orou sim, se possível afasta de mim este cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Olhemos para Cristo e busquemos ter uma vida de maior fidelidade a Deus, independente das piores lutas ou das cruzes que tenhamos de carregar. Que Deus nos fortaleça e nos dê ânimo para fazer isso. Eu gostaria que nós cantássemos a primeira estrofe do hino 146 e olhássemos para Cristo nesse momento que vamos participar da ceia.